Boa noite, gente. Estão me escutando? Alguém me escutando? Sim, Tudo bem, Jeff? tudo jóia. Então tá você, a Nathalie. Nathalie. Jeff, Pois não. você está conseguindo ver a minha tela? Tô. Ok. Mas aí quando você for embora, você paga a luz, fica tudo escuro aí. Deixa a janela bem. Assim, isso aí não fica parecendo muito, né? Eu vou guardar. Eu vou guardar Vai dar onde? lá dentro. Onde você vai trabalhar de noite? Não vou ver a aula aqui. Estou vendo a aula.
Gente, vamos começar? Bora. Então tá bom. Vocês podiam habilitar o vídeo aí também para eu poder lembrar quem é quem, né? Gente, vamos combinar um negócio. Libera o áudio, e aí eu queria conversar com vocês um pouquinho antes da gente começar. Daniele, está escutando? Tô. Nathalie, está escutando? Estou escutando. Luana, está escutando? Sim, estou escutando. Quem mais? Alés é quem? Alessandro ou Alessandro? Bom, gente, vamos começar então. A gente está com, né, tá um período meio tumultuado para todo mundo, né? E aí nós vamos tentar fazer da melhor maneira possível, dar sequência e até para poder ocupar o nosso tempo nesse período, né? Não só para a gente poder aproveitar, para poder estudar também, mas passar o tempo e ocupar a cabeça nesse mundo louco que a gente está vivendo nos últimos dias, certo? Na medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem habilitar o microfone para a gente poder conversar também. A ideia não é somente eu ficar falando aqui, a gente trazer um pouquinho do que é na sala de aula, com a participação de vocês também, tá ok? Então, vamos lá. Nós fomos até o encontro 3. Nós estamos com a defasagem de uma aula, que seria essa aula 4, e aí eu vou agendar uma outra data para vocês, para a gente repor a aula da semana passada. E aí, se vocês tiverem disponibilidade, essa aula de reposição deve ser no sábado ou no domingo, tá ok? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre os transportes, né? Sobre os modais de transporte. Na aula passada, na última aula que nós tivemos, nós falamos muito sobre os vários tipos de modais. E aí, nós dividimos em vários grupos, para cada grupo falar vantagens e desvantagens dos modais. Eu até postei lá no portal, tinha postado um material errado, a Luana me alertou. Postei um material da aula 3, na verdade, um resumo do material que está lá no livro didático, né? Onde a gente tem, para todos os modais que nós vimos em sala de aula, vantagens e desvantagens. Na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, então, no modal rodoviário. Não podia ser diferente, né? Que o rodoviário ele é o mais relevante aqui no Brasil. Nós falamos muito na aula passada sobre isso, né? Que o modal rodoviário no Brasil, o Brasil optou por um desenvolvimento do transporte rodoviário, e aí a gente vê que 76% de tudo que movimenta aqui no Brasil é através do transporte rodoviário, por diversos motivos, não só por uma estratégia que o Brasil definiu lá em 1950 de priorizar o transporte rodoviário, mas também pelas diversas facilidades que ele proporciona, né? Nós falamos lá do transporte porta a porta, a flexibilidade, a frequência, né? Então, é fácil de você conseguir um frete, né? Então, em um telefonema você consegue um transporte de uma mercadoria rapidamente. Dificilmente isso é possível em outro modal, como, por exemplo, ferroviário, o aéreo, marítimo, então nem se fala, né? Mas a gente percebe que o transporte rodoviário no Brasil ele é muito utilizado e tem ônus e bônus, né? Nós falamos na aula passada também, um dos motivos que levou o Brasil a priorizar o transporte rodoviário foi a política de 1950, no governo JK,
aquela história que eu falei com vocês, que o governo JK ele estava priorizando, ele estava focando no desenvolvimento, desenvolver o país 50 anos em apenas 5 anos de mandato, né? E aí, ele investiu muito na construção de rodovias, né? Ele trouxe a indústria automobilística para o Brasil também, coincidiu com a mesma época do investimento no petróleo, com a criação da Petrobras, né? O potencial do petróleo no Brasil ele começou a crescer lá em 1950, né? Então, isso fez com que, naturalmente, a gente optasse também pelo desenvolvimento do transporte rodoviário. Faz todo sentido, né? Ou faria todo sentido lá atrás, nessa visão, a visão de desenvolver o país, trazendo montadoras e criando uma indústria de petróleo forte, né? Só que a gente percebe que essa decisão, hoje nós percebemos que essa decisão, ela, tudo bem que ela foi tomada num momento em que faria sentido, mas hoje a gente vê que não poderia ser somente o rodoviário. A gente não necessariamente a gente tinha que fazer opção por apenas um modal. O certo seria nós tivéssemos um planejamento muito mais apurado lá atrás, onde a gente pudesse investir tanto no rodoviário quanto no ferroviário, pela característica do nosso país, né? Um país continental, o relevo. Então, assim, tem diversos fatores que justificam o investimento no ferroviário também. Gente, até aí tudo bem? Sim. Então, Ok. vocês não estão dormindo aí não, né? Não. Ah, não, faço ideia, deitado na cama, né? Mexendo no celular. Alguém mandou no chat que não está ouvindo. Quem? Alguém mandou no chat que não está conseguindo ouvir. Tem que desbloquear. Deixa eu ver aqui. Cadê o chat? Ah, Aless. Então, vamos continuar. Então, gente, todos esses fatores levaram à concentração, à grande concentração no transporte rodoviário, né? E aí, como consequência, nos últimos anos, e mais especificamente, né, hoje a gente percebe isso muito claramente, as dificuldades, né, que acabam fazendo com que o transporte rodoviário tenha um gargalo muito grande no Brasil. Então, a gente percebe que participação de carreteiro, praticamente o Brasil é totalmente refém dos caminhoneiros, né? O caminhoneiro começar a falar que vai ter greve, já dá um susto muito grande no país. Isso porque eles fizeram apenas duas greves nos últimos anos. Mas o impacto foi muito grande nessas duas greves. Vocês se lembram bem disso, né? Outro é a manutenção. A manutenção não só a manutenção das estradas, e acaba a falta de manutenção nas estradas e a falta de infraestrutura acaba refletindo também na necessidade, né, e no aumento de custo da manutenção dos caminhões. Então, a gente percebe que esses três grandes fatores prejudicam muito o transporte no Brasil. Não sei se vocês lembram o vídeo que eu postei na aula passada, que eu compartilhei com vocês na aula passada, sobre o custo Brasil, né? A produção e exportação de grãos no Brasil comparada com a produção e exportação de grãos nos Estados Unidos. Nós vimos que nós somos muito competitivos, né? A tecnologia nossa é muito grande para produzir grãos da fazenda para dentro, mas da fazenda para fora a gente perde toda a nossa competitividade. Isso tudo por conta do modelo de transporte, que é o transporte prioritariamente rodoviário, né? Então, essas dificuldades todas que a gente está falando aqui agora, nós vimos claramente naquele vídeo da aula passada, né? Então, as estradas, a gente percebe, né, não pode chover, que região centro-oeste, região norte,
não existe estrada, né? As estradas lá, a BR, né, a Transamazônica, é um lamaçal tremendo, né? Não existe asfalto, quando chove, toda a produção fica estancada, fica parada nas estradas. Essa estrada ela está sendo construída tem mais de 40 anos e nunca conclui. A mesma coisa a gente pode falar do transporte da rodovia norte, a ferrovia Norte-Sul, que também é outra ferrovia que está encroada, que não sai, que não se constrói também. Depois eu vou compartilhar outro vídeo com vocês falando sobre isso. Enfim, os benefícios são imensos do transporte rodoviário, mas, em compensação, o impacto negativo é na mesma proporção, né? Sem contar o que a gente já fala normalmente né, a quantidade de caminhões nas estradas que fica intransitável. A gente está sempre concorrendo com os caminhões nas estradas. Nós falamos também, na aula de hoje, nós vamos ver, né, rapidamente aqui, o que foi feito em relação aos modelos de caminhões, os modelos de veículos que são utilizados no Brasil, né? O que fez com que nós conseguíssemos investir mais ou prolongar mais a utilização do transporte rodoviário num país continental como o Brasil. A gente percebe aqui que os modelos de caminhões que nós temos hoje, né? Nós temos o caminhão bitrem, caminhão tritrem também, são caminhões que transportam volumes gigantescos de mercadoria. Isso acaba fazendo com que o país se acomode em um modelo de transporte, priorizando o transporte rodoviário em detrimento do ferroviário. Quer dizer, a gente está conseguindo fazer o transporte, né, transportar toda a carga aos trancos e barrancos com os caminhões. E aí os caminhões eles têm que evoluir. Ao invés de a gente tratar de planejar e evoluir o transporte rodoviário ou ferroviário, a indústria acaba investindo na melhoria dos veículos, né? E mantém o transporte rodoviário como o transporte principal aqui no Brasil. Isso acaba sendo muito ruim, né? Que a gente não tem grandes investimentos em ferrovias, que certamente iria substituir milhares de caminhões pelo Brasil afora, né? Bom, a grande questão que a gente traz a partir daí é essa, né? Os caminhões. Então, esses caminhões de grande porte, né? Essas carretas bitrem, tritrens, elas estão substituindo e ocupando espaço do transporte ferroviário? O que vocês acham, gente? Agora eu estou abrindo para vocês me falarem, tá? Estamos de grande porte. Diante dos trens ocupando espaço deixado. Pode falar, Danilo. Eu acho que não. Por quê? Eles não substituem, né? E fora que, igual a empresa que eu estou fazendo estágio, é a mesma que a da Isabela. Lá logística diretamente, né? O caminhão tá. É muito caro o transporte, às vezes dá muito problema também. Acho que o ferroviário teria bem menos problema e menos manutenção também. Com certeza, né? A gente percebe que o ferroviário seria o caminho correto para o Brasil, né? E a gente percebe isso não só no transporte de cargas, mas de passageiros também, né? Então, assim, o transporte de passageiros, a gente vê o baixo investimento que nós temos aqui, principalmente em Belo Horizonte, no metrô, né? Então, a gente prioriza muito o transporte rodoviário de cargas e de passageiros e deixamos de lado o ferroviário, que poderia ser muito mais utilizado, né? Não é da época de... Oi? Pode falar. É bem mais em conta, até para viajar, quando você procura as passagens, lá eles são bem mais baratos. Sim.
Quem é que já viajou de trem, aquele trem Vitória Minas? Alguém aqui já viajou? Ninguém? Eu já. Quem? Luana? Isso. E como que é, Luana? Que você... Ah, eu não lembro, não. Deve ter mais de 15 anos. Então tá bom. Se você não lembra, imagina, eu viajei de ter 3 ou 4 anos. Isso aí que eu não lembro mesmo, né? Mas nós tínhamos uma linha férrea muito extensa aqui em Minas Gerais. Nós tínhamos trens urbanos que saía de Rio Acima, Raposos, Nova Lima e chegava na Praça 7. Outra linha que saía Tenal. Tenal. ali, diversos outros locais e chegava na Praça 7 também. Vocês já imaginaram a quantidade de ônibus que esses trens retiravam das estradas? Né? E menos trânsito, acidente. Com certeza, né? Então é um caminho, seria um caminho muito interessante, né? Aqui um resumo também que a gente, né, eu trouxe para vocês. A gente percebe lá que 6 em cada 10 quilos é transportado por transporte rodoviário, né? Então, quer dizer, a gente poderia inverter essa lógica, né? Então, 60% de toda a carga transportada pelo rodoviário. É muita coisa, né? Isso acaba prejudicando mesmo todo o transporte no país. Bom, então pensando hoje, né, se a gente for fazer, nós vamos fazer um apanhado, né? Qual que é o cenário do transporte no Brasil hoje? Uma malha rodoviária gigantesca, né? Só que essa malha rodoviária, a maior parte dela não é pavimentada. Quer dizer que é estrada de terra. Então não adianta muita coisa, né? A gente está vendo 1,7 mil quilômetros de estrada. Só que esses 1,7 mil quilômetros, só 200 mil que são pavimentados, né? Então, a grande maioria é estrada vicinal, é estrada de terra, né? E com chuva, a gente sabe como é que funciona, né? A idade média dos caminhões, dos autônomos, né? Dos proprietários, dos caminhoneiros, que são donos são caminhões antigos, mais velhos. Gente, bloqueiem o microfone, por favor, só para a gente, na hora que vocês forem falar, vocês desbloqueiam, por gentileza. A idade média dos caminhões e das empresas, 13 anos, né? Nas cooperativas, 17 anos. Isso para efeito de parâmetro, né, de comparação, o padrão internacional é a gente ter uma média de 10 anos, uma frota com idade média em 10 anos. Então, a diferença é gritante, né? Nas empresas, é onde mais se aproxima dessa idade, de 13 anos para 10 anos. Mas os caminhões, né, os caminhoneiros autônomos, a idade da frota ela a frota é muito velha, né? Bom, então, mais uma questão para a gente refletir e discutir aí. Pensem, leiam uma pergunta aí, e aí eu vou abrir para vocês falarem um pouquinho também. E aí, gente? Quem vai falar primeiro? Vocês vão falar ou eu vou chamar? Pode ser uma parte da causa, mas esses fatores sozinhos não influenciam no resultado total, porque muitos dos acidentes ocorrem pelo consumo de bebida anterior à direção, por excesso de velocidade, mas o fato de os veículos serem velhos e as estradas não oferecerem condições para locomoção, com certeza influencia sim em uma parte do número dos acidentes. Sim, ótimo. Rafael, fala um pouquinho também, Rafael. Vou começar a acordar vocês agora.
Alguém liga para o Rafael e fala para ele acordar, gente. Georgiane. Eu concordo com a Luana, eu acho que não interfere, mas eu acho que não seja, tipo, a causa, uma das causas principais. Sim, verdade. Daniela. Como eu falo muito com os caminhoneiros lá no estágio, lá eles têm que andar 7 quilômetros por dia, né? Aí, às vezes, você fala assim, sua entrega está agendada para amanhã, por exemplo. Aí, ou depois de amanhã, eles falam, então tá bom. Então vou ter que, tipo assim, eles falam que vai correr muito para chegar na pessoa. E isso eu acho que as estradas já são ruins. Aí, às vezes, eles querem chegar mais rápido, às vezes tem muitos que são certinhos, mas tem uns que não ligam não, falam assim, não, beleza, vai dar para me chegar, eu vou correndo e eu vou conseguir fazer a entrega. É a A pressão estrada também. já está ruim, já está cheio, está com buraco, vai para todo canto do país, então acho que realmente influencia, assim. Verdade. Luana, você quer falar também? Em tempo, complementando a fala da Daniele, como muitas das entregas elas são agendadas e as empresas, as cooperativas principalmente, elas têm metas para manter um nível de faturamento bacana, esses caminhoneiros, muitas vezes, eles dormem muito pouco. Eles fazem viagens de madrugada e isso também pode influenciar muito nos números dos acidentes, né? Porque o cara dorme no volante e já era. Verdade. Jeft. Professor, elas falaram tudo, né? Você acordou agora, né, Jeft? Acordei agora. E, tipo, uns abrem mão de dormir, igual a Luana tá falando e tal, e tem até uso de drogas também, né, que eles usam para manter acordado. Então, esse conjunto todo aí influencia, mas não só isso que tá escrito aí, que é das estradas. Acho o conjunto todo. Verdade. A gente percebe que, realmente, é um conjunto de fatores, né? Não tem como a gente concentrar simplesmente ou justificar simplesmente na idade dos caminhões, né? Realmente a gente tem toda aquela questão da qualidade e do tempo né, a idade dos caminhões, a questão da pressão por resultado também. Os caminhoneiros eles têm que entregar a carga, eles ganham realmente por produtividade, né? Outra coisa, a qualidade das estradas. Da mesma forma que a qualidade das estradas, ela justifica parte dos acidentes, a estrada boa também justifica parte dos acidentes, porque os imprudentes aproveitam uma estrada boa, um chão muito bom, e aí eles vão tentar ganhar tempo ou recuperar o tempo nessas estradas boas, né? Então, realmente, a gente tem uma série de fatores que vão proporcionar os acidentes. Ok, gente? Vamos continuar? Vamos lá. Aqui, nesse gráfico, nesse slide, estou mostrando para vocês o seguinte: o que a gente tem, o que a gente transporta nesses caminhões, né? Então, grande parte do volume transportado é produto embalado mesmo, é produto de supermercado, né? Então, são coisas que são transportadas para poder suprir a população. Outra parte, cereais, areia, milho, granéis, esses são produtos, basicamente produtos para indústria ou para exportação, que é o caso do minério, por exemplo, né? E aí depois vem um volume menor, né? Fertilizante, explosivo, pallet e por aí vai, né? Então, se nós pegarmos os dois primeiros produtos, A e B, a gente já percebe ali que 70% do que é transportado no Brasil está concentrado em suprimentos, né? Então, são suprimentos para supermercados, para indústria e exportação, né? Mais especificamente, que é o caso do minério, né? Bom,
Agora, em relação à escolha do veículo, como é que se escolhe, então? Já que o investimento, né, e o Brasil fez essa opção por trabalhar o transporte rodoviário, como é que se escolhe um veículo? Como que eu vou adquirir, ou como que a empresa vai adquirir um veículo para poder investir justamente no transporte? Então, a primeira coisa é realmente avaliar o potencial da empresa, que basicamente é o seguinte, qual que é o retorno que a empresa vai ter a partir do momento que ela adquire um caminhão. Então, por exemplo, o sacolão lá do seu José da esquina. Não faz sentido o sacolão do seu José da esquina comprar uma carreta bitrem, né? Então, um investimento altíssimo, é um veículo muito bom, super qualificado, mas, como eu mesmo estou falando, é super dimensionado, né? Não faz o menor sentido. Então, o investimento ele tem que estar levando em consideração qual que é o retorno que a empresa vai ter sobre a aquisição daquele caminhão. Então, não é ter um caminhão por ter um caminhão. Porque na hora que compra um caminhão, tem que lembrar que, além do caminhão, vem todo um pacote junto. Tem que dar manutenção, eu tenho que contratar motorista, eu tenho que contratar ajudante, eu tenho que pagar IPVA, eu tenho que pagar seguro, né? Então, eu tenho que dar manutenção. Então, tudo isso vem junto com o caminhão. Nesse momento, a empresa ela tem que fazer opção, ela tem que fazer na ponta do lápis. É melhor eu contratar uma transportadora ou eu ter um caminhão próprio, né? E se tiver um caminhão próprio, o dia que esse caminhão estiver em manutenção, como é que eu vou fazer o transporte da minha mercadoria? Porque a minha necessidade vai continuar, mesmo em caminhão parado, né? Então, esse potencial da empresa, ele é fundamental. O primeiro item que tem que ser avaliado. Segundo item é a escolha do veículo mesmo, né? Então, beleza, a gente percebeu que é vantajoso a empresa ter um caminhão. Vamos comprar um caminhão. Agora, qual caminhão? Eu tenho que avaliar qual que é a carga que eu estou transportando, né? Qual que é a distância que eu tenho que percorrer, né? Eu tenho que olhar a origem, destino, qual que é essa distância? A rota, eu vou pegar a estrada de terra, eu vou pagar pedágio, como que eu vou transitar nesse período, né? Então, isso também vai levar em consideração, a gente tem que levar em consideração isso. E as características do veículo também, características em relação à manobra. Por exemplo, vou comprar um caminhão para transportar, para transitar em ruas, tipo aquelas ruas de Ouro Preto, cidades pequenas. Não pode ser um caminhão grande, né? Então, a característica do veículo tem que estar adequada também ao lugar onde ele vai transitar, né? Vou fazer uma distribuição em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem diversos tipos de ruas com características diferentes. Tem avenidas largas, avenidas muito bem estruturadas, bairros estruturados, mas tem aqueles bairros que são menores, que tem ladeiras, né? Que tem ruas estreitas. Em uma vila, uma favela, por exemplo, é necessário você transportar e entregar mercadoria dentro de uma favela. Mas como que você vai transitar dentro de uma favela com um caminhão grande, né? Então, isso também tem que ser avaliado. E, por fim, a gente tem que verificar também as classificações dos veículos, né? Então, se é um bitrem, se é tritrem, se é um caminhão-truck, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Se a minha carga é uma carga perecível, eu vou ter que comprar o caminhão que seja refrigerado, né? Então, tem que ser coerente. Outra questão que a gente vai discutir aqui hoje é em relação ao transporte, à legislação. Não sei se vocês conhecem, se vocês já viram, nós temos balanças nas rodovias, ou nós deveríamos ter balanças nas rodovias, justamente para poder proporcionar a manutenção ou melhor uso das estradas, para que a gente não tenha estradas que fiquem prejudicadas por caminhões que estão transportando carga acima do peso, né? Vocês já viram, gente, balança nas estradas aqui em Minas, no Brasil? Estou abrindo, estou perguntando. Eu nunca vi. Já. Funcionando? Eu já. Raridade, né, gente?
Mais alguém já viu? Eu já vi balança e já vi multa por excesso de peso, que o caminhão foi para balança muito pesado e foi multado. É. Isso deveria ser rotina, né? A gente saindo aqui de Belo Horizonte para... Como é que chama? Para o Rio de Janeiro, ou pelo menos esse início aqui da 040, a gente percebe que tem uma balança desativada, né? Mas na hora que a gente entra na parte duplicada, na parte privatizada, as coisas começam a mudar, porque as concessionárias elas têm o interesse de manter a qualidade da pista, mesmo porque pista rodando com caminhões com excesso de peso vai danificar a pista e o custo vai ser da concessionária, certo? O interesse da iniciativa privada também. Vamos lá. Agora, em relação aos custos, né? A gente percebe que, bom, nós já vimos em relação à aquisição do caminhão, toda a característica da malha rodoviária brasileira, né? Como se faz, quais são os critérios para poder fazer a opção por terceirizar o transporte ou adquirir um caminhão próprio, mas isso tudo tem que ser precificado, né? Então, eu tenho que colocar na ponta do lápis se vale a pena. Esse vale a pena é objetivo, gente, é matemática, né? É um cálculo numérico que vai me falar, olha, eu vou ganhar mais se eu tiver um caminhão, ou eu vou perder, se eu terceirizar minha frota, eu posso ter um custo maior com o transporte, mas, por outro lado, eu estou focando naquilo que eu devo ser eficiente, que é na produção, né? Então, são opções que as empresas vão fazer a partir desse cálculo, né? Então, vamos lá. Como que a carga, né? Como que o transporte ele é calculado, né? Então, nós temos aqui 3 formas. O frete peso, que é o frete, o valor e as taxas. Vamos ver um por um. Então, no caso do frete peso, o que ele procura, né? Esse modelo frete peso? Ele procura trazer para o cálculo, né? Levando em consideração quais são os custos, quais são as despesas, né? Para calcular o gasto total da empresa com o transporte. Vocês já tiveram análise de custo? Alguma disciplina de análise de custo? Não. Não? Vou falar rapidamente para vocês. A turma do 6º período teve. Teve? Qual que é a diferença de custo, despesa e perda? Alguém sabe? Será que é a mesma coisa? Custo, ele impacta diretamente na produção do seu bem ou serviço. Ele está relacionado diretamente. Pode ser direto ou indireto, mas ele é calculado em cima do que você oferece. A despesa vão ser os serviços de apoio que você vai ter para execução desse bem, desse serviço ou produção desse bem. E o outro era qual que você perguntou? Perda. E a perda, eu não lembro o conceito direito, mas talvez seja aí o que... não lembro o conceito não. Eu ia falar que poderia ser um prejuízo, mas eu prefiro não arriscar. A perda é uma perda. Bom, a perda é o seguinte, é um gasto que não estava previsto. É um gasto que não estava previsto de um evento que deu errado. Basicamente isso, tá? É uma operação que deu errado e surgiu, né, gerou um gasto imprevisto. Por exemplo, está transitando numa rodovia e passou no buraco, o pneu rasgou. Aquilo ali é uma perda, né? Ninguém transita numa rodovia esperando que o pneu vai rasgar, né? Agora, é importante saber desses conceitos para a gente poder entender como que eles influenciam no cálculo do frete peso, né? Tanto custo, quanto despesa, quanto a perda, ele é um gasto. O que é esse gasto? É um desembolso. Saiu o dinheiro do bolso da empresa, saiu o dinheiro do caixa da empresa. Só que esse dinheiro que saiu, como a Luana bem explicou, se esse gasto foi direcionado à produção, esse gasto nós chamamos de custo. Se esse gasto foi direcionado à infraestrutura de apoio à produção,
esse gasto ele é classificado como despesa. E a perda é o que eu expliquei para vocês, né? A perda ele não estava previsto, aconteceu o desembolso e não estava previsto, né? Bom, e aí nós temos no cálculo custo operacional é o gasto que a gente tem, né? Com a parte administrativa da gestão do transporte. A gestão do transporte quer dizer diretamente a produção, a logística de transporte, né? Então, eu tenho lá, para ter esse veículo, para manter esse veículo funcionando, eu tenho esse gasto. Esse gasto ele é um custo, né? O custo de transferência, aí a gente tem o custo fixo e o variável. O fixo, como o próprio nome já está falando, transportando ou não transportando, eu tenho aquele custo. Quando eu faço a opção por adquirir um caminhão, eu tenho que pagar o salário do motorista. Ah, mas eu não tenho nada para transportar. Tudo bem, você não tem nada para transportar, mas você tem que pagar o salário do motorista. Você tem que pagar o salário do ajudante. Pagar o licenciamento. Não posso fazer não. Né? Isso é um gasto fixo. Ele vai estudando. Agora, os custos variáveis. Gente, bloqueie o microfone, por favor. Eu também estou com... Vocês também vão escutar de vez em quando meus filhos chamando aqui, tá, gente? Mas não incomodem, não. É difícil de controlar. Então, vamos lá. Os custos variáveis, esses já são diferentes. A partir do momento que o caminhão está rodando, eu tenho que colocar combustível, eu tenho que dar lubrificante, eu tenho que dar manutenção, tenho que trocar pneu, porque o pneu está gastando. Então, isso faz diferença na medida que eu vou rodando, que o caminhão vai rodando também. Esse custo vai aumentando a cada quilômetro que eu rodo. E os gastos administrativos, né? Que aí é o quê? É todo o pessoal de apoio à logística de transporte. Eu tenho que pagar RH, eu tenho que pagar o pessoal do marketing, o pessoal do comercial. Então, assim, o pessoal do escritório, eles estão ali para poder fazer toda a estrutura de produção, que aí essa produção, a gente está falando da parte de transporte, né? Funcionar. Então, esse gasto, ele vai existir e ele é necessário, que é o que nós classificamos como despesa, né? Então, são as despesas administrativas. Tá ok até aí, gente? Ô, Antônio. Oi? Eu vi no livro que eles falam assim que o mais difícil de ser calculado dentro da logística é o frete? Sim. É porque nesse livro, ele não traz um nível de detalhe do cálculo, mas, por exemplo, a gente tem que levar em consideração, inclusive, a depreciação do veículo, a gente tem que levar em consideração a renovação da frota, o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é, se você tivesse, ao invés de comprar um veículo, você investir aquele valor em uma aplicação financeira, ele vai te dar um rendimento. Aquele rendimento você está deixando de ter também. Então, realmente, o cálculo do frete ele é muito complexo. Ele não é só você calcular qual que é o peso, qual que é a dimensão, a cubagem da mercadoria que você vai transportar e a distância. Tem vários itens ali que você tem que levar em consideração. Você tem que lembrar. Então, por exemplo, custo do pneu. O pneu, gente, ele está rodando, ele está sendo desgastado, ele está desgastando. E você, em algum momento, você vai ter que trocar aquele pneu. Então, a cada quilômetro rodado, tem que ter um X% do custo ali que vai estar alocado para o pneu. Né? Mesma coisa, troca de óleo. Né? Então, todos esses itens que são consumíveis, né? Quando o caminhão está rodando, eles têm que a gente tem que prever no cálculo do frete. Entendeu? Entendi. Quem me perguntou? Ariane. Ariane, beleza. Bom, então vamos dar sequência. Gente, a hora que vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Agora tem um frete-valor. Esse frete-valor ele é um pouco diferente. Por quê? O que foca, né, o que vai onerar mais o cálculo é a mercadoria que está sendo transportada e não efetivamente todos aqueles custos de transporte, né, que é qual que é o peso, qual que é o volume. Aqui o diferencial é qual é o bem que eu estou transportando. Então, se eu estou transportando dinheiro, o cálculo para transportar
o dinheiro, ele é totalmente diferente, porque a mercadoria que está ali dentro sendo transportada é uma mercadoria que o valor da mercadoria é muito superior, inclusive, ao veículo, né? E o risco o risco está implícito nesse transporte de valor, né? A gente vê que, só para vocês terem uma ideia, para transportar dinheiro hoje, né, o numerário, as transportadoras elas cobram um percentual de 0,044% de cada real transportado. Isso trazendo para valores, se ela for transportar R$1, eu tenho que pagar 4 centavos para cada real transportado. É muito dinheiro. Multiplica isso por milhões, né? Isso é parte do cálculo. A outra parte é embarque, que aí toda a estrutura para poder fazer funcionar a parte de segurança, o próprio seguro, né? A escolta do veículo. Então, é um transporte caro, mas o frete-valor ele está focando no qual que é o valor do bem que está sendo transportado. Extrapola aquele cálculo anterior, né? Que nós falamos aqui. Então, isso está muito mais no tipo de carga e o valor do bem a ser transportado. Entendido, gente? Entendido. Bom, além disso, nós temos as taxas, né? Então, o que são essas taxas? O que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar pedágio, né? Então, as estradas que são são concessões públicas, né? Eu tenho que pagar taxa para poder transitar. Aquilo ali também vai onerar o meu transporte, né? Então, eu tenho outras formas ou outros valores que vão ser imputados nesse cálculo do transporte. E aí, gente, resumidamente, nessas formas de cálculo do frete, vamos voltar um pouquinho aqui só para a gente ver. Nós falamos lá do frete peso, frete valor e taxa. No final das contas, gente, esse cálculo que é feito para definir o custo do transporte, ele tem que ser viável para a empresa. Então, o custo-benefício tem que trazer mais benefício do que custo para a empresa na hora de definir. Se ela vai fazer opção por ter toda uma operação de transporte própria ou essa operação de transporte terceirizada, né? Que é o cálculo que ela faz. No final das contas, ela tem que falar o seguinte, olha, qual que é o retorno que eu vou ter sobre esse investimento, né? Basicamente, esse cálculo vai ser o seguinte, eu vou dividir o valor do investimento pelo valor do lucro. Então, se eu comprei um caminhão, qual que é o investimento que eu tive no caminhão? Se eu tivesse fazendo a opção por terceirizar a entrega, a logística de transporte, qual que é o gasto que eu estou tendo na logística de transporte? A diferença do gasto, né, da logística de transporte com o investimento que eu faço no caminhão e em toda essa infraestrutura, ela vai ter um valor. Esse valor ele vai me demonstrar se é viável ou não fazer esse investimento em transporte próprio. O que a gente percebe, na maior parte das vezes, gente, é que a terceirização do transporte é o melhor caminho. Por quê? Porque a empresa ela tem que ser eficiente naquilo que é o know-how dela, naquilo que é o core business dela. Ou seja, ela existe para quê? A empresa existe para produzir ou para transportar? Se ela existe para produzir e para transportar, ela tem que olhar para duas vertentes. Ela tem que ser eficiente no transporte e ela tem que ser eficiente na produção também. Então, isso é muito crítico para a empresa. Ela tem que avaliar se vale a pena esse investimento no transporte ou se faz mais sentido ela terceirizar o transporte, a logística de transporte, seja de distribuição ou seja a logística de suprimentos, né? E aí, se ela concentrar efetivamente naquilo que é a razão de existência dela, o core business dela, que é produzir e produzir com eficiência, produzir com qualidade, ela esquece todo o outro lado, né? Então, da parte de transporte, ela vai pagar mais caro no transporte, mas isso vai trazer um benefício muito maior para ela, porque ela vai ser muito mais eficiente naquilo que ela precisa ser, que é na produção.
Entendido, gente? Certo. Sim. Sim. Bom, finalmente, nós falamos agora da renovação da frota. Então, como nós estamos falando, é necessário ter toda essa avaliação, né, de tudo isso que nós falamos durante o dia de hoje, né? Mas tanto o terceirizado quanto o transporte terceirizado, quanto o transporte próprio, ele tem que se pensar também na renovação. Vale a pena você renovar a frota? Vale. Em que momento eu tenho que renovar a frota? Se nós formos fazer uma analogia com o carro, quando é que vocês pensam quando é que a gente pensa em trocar de carro? Alguém tem essa percepção? Vou trocar meu carro. Quando o carro está dando problema. Está dando problema? O que esse está dando problema? Porque um carro novo pode dar problema também, né? Acredito que quando a manutenção dele começa a ir do planejado, algo assim, ou então o consumo dele está muito mais alto do que a gente tem disponível, algo assim. Sim. Então, quer dizer, o custo de manutenção, ele está onerando muito, né? Na hora que a gente começa a perceber, se a gente fizer um gráfico, vamos pegar, para quem é muito bem controlado, pega aí nos últimos 10, 15 anos. Eu tenho um carro, eu estou com um carro tem 15 anos. Coloca num gráfico o custo de manutenção desse carro nesses 15 anos. A gente vai perceber que nos últimos anos o custo de manutenção ele está muito alto, né? Por quê? É o desgaste natural. E aí, dependendo para qual tipo de uso que eu faço desse veículo, ele começa a me dar uma despesa muito maior, né? E essa despesa maior, ela realmente vai trazer prejuízo. Ô, gente, dá uma paradinha na aula aqui agora. Vocês estão escutando a bagunça aqui em casa? Não. Graças a Deus. Tá uma falação dos meninos aqui que tá demais. Eu tô ouvindo, mas é lá no fundo, mas não tá atrapalhando, não. Né? Depois eu vou puxar a orelha deles, tá? Eu vou falar que vocês... Não precisa puxar, não, tadinhos. Criança Não, assim. pior do que o meu, com certeza não tá, não. Tô tendo que ficar no mute aqui direto. Né? Não, mas tem que ver. Ainda mais coitados. Eles estão presos também. Tá igual passarinho na gaiola, todo mundo, né? Bom, então é isso, gente. Finalmente, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês façam agora, e aí cada um vai avaliar a melhor maneira de fazer. Uma sugestão que eu dou para vocês é fazer em grupo, um trabalho, na verdade, é uma pesquisa para identificar o seguinte: qual que é a melhor hora de renovar a frota? O que eu tenho que levar em consideração? E esse trabalho em grupo, eu sugiro vocês utilizarem essa ferramenta Zoom. Não sei se vocês estão fazendo isso entre vocês, mas até é uma forma da gente aprender a utilizar a tecnologia, e esse aprendizado ele serve também para a vida profissional, né? Então, a gente tem que aproveitar desse momento que a gente está vivendo agora para poder ver alguns benefícios que a gente pode ter a partir dessa situação, né? Então, esse pedido que eu faço para vocês, ele pode ser individual, né? Eu preciso que vocês façam para mim. É um trabalho, né? Pode ser 2 folhas, 3 folhas no máximo. Um levantamento. Olha, Antônio, eu pesquisei aqui e o método de cálculo de renovação de frota. Como que as empresas calculam se é necessário renovar a frota ou não? A gente vê muito falando, né, nos últimos 3, 4, 5 anos, a indústria automobilística pressionou muito o governo, mas pressionou bastante para poder votar uma lei para que forçasse a renovação da frota. Vocês acham que isso é legal? Vocês acham que isso é por um benefício da população, da sociedade, essa pressão de renovação da frota? O que vocês acham? Sinceramente, eu acredito que não. Esse aí é melhor para construtor, para montadora e por aí vai. Porque se a empresa não tiver no momento de renovação de frota, e se você forçar essa renovação, acho que pode até levar à falência, não sei. Acho que a renovação ela tem que ser interessante, tem que ser viável economicamente. Não sei se você forçar esse tipo de renovação pode ser algo bom, perigoso. Quem mais? Quem mais me ajuda? Vamos debater um pouquinho?
Eu acho assim que se fosse olhar pelo meio sustentável, eu olhava assim o método de porque os veículos assim em si que são mais antigos podem causar mais poluição. Você vê às vezes tem esses caminhão mais velhos, fica soltando aqueles gases pretos, essas coisas assim. É o carbono? Gás carbono. Isso. Então, se for visar assim, no meio sustentável entre a sociedade, eu visaria o meio ambiente. A gente percebe, né, que tem vários interesses por trás disso mesmo, né? Mas a renovação da frota, ela não pode ser realmente focada somente no desejo ou no benefício que pode trazer para uma empresa, né? Para uma montadora. Né? Tem a questão de segurança também, né? Sim. Do funcionário. Uhum. É exatamente isso que eu quero de vocês, gente, para vocês avaliarem, né, pesquisarem, olha, quais são os argumentos que justificam a renovação de uma frota? Será que é somente essa questão da idade do veículo? Né? Nós já falamos algumas coisas aqui. O veículo se torna a manutenção se torna mais cara. A manutenção está sendo mais cara. Né? Então, a frequência de manutenção ela tem que ser cada vez menor, isso acaba onerando, e aí talvez isso justifique você trocar a frota ou renovar a frota justamente para você não aumentar o seu custo de produção. Mas se for, eu vou fazer a troca do caminhão porque está tendo um benefício ou tem uma lei que foi votada e essa lei está favorecendo essa troca, está financiando um veículo novo, por exemplo. A gente tem que entender o que está por trás de tudo, né? Porque senão realmente você faz um investimento não pela necessidade, né? Mas você faz por uma falsa oportunidade, talvez, né? Isso acaba prejudicando, realmente comprometendo o caixa da empresa. Gente, mais alguém? Vamos participar? Daniele, cadê a Isabela? Não está no boteco, não, né? Espero que não, porque ela tem que ficar em casa, né? Todo mundo em casa, né? Antônio. Sim. Como que a gente vai fazer? Vou entrar em contato com o meu grupo, Sim. Vou fazer o trabalho e aí eu vou gravar um vídeo para apresentação, como é que é? Faz um documento no Word mesmo, ou se vocês quiserem, acharem mais fácil fazer isso no PowerPoint, tá? A gente vai começar. Eu espero que não dure muito tempo essa quarentena nossa, gente. Mas eu quero ver se de repente a gente consegue fazer apresentação também aqui, da mesma forma que eu apresentei para vocês apresentarem, vocês colocam o PowerPoint, compartilham com todo mundo e vão apresentando também, igual eu fiz aqui com esse material. O que vocês acham? Legal. Que aí torna mais dinâmico também. A primeira parte da aula é esse modelo que eu estou fazendo com vocês hoje, e a segunda parte da aula ficaria uma apresentação. Para cada aula a gente dá um tempo para vocês discutirem, ou então esse material que eu estou pedindo para vocês hoje, na próxima aula vocês apresentarem no segundo horário. O que vocês acham, gente? Na próxima aula acho que seria melhor, porque até conseguir comunicar com todo mundo. Tem que dar um tempo, né? É verdade. Vamos tentar? Também acho melhor na próxima aula. Vamos tentar fazer isso, então? Vamos, olha. Sim. Mas aí vão estipular um tempo, porque são o quê? São 6 grupos? Que tem isso também, entendeu, Antônio? É grupo ou dupla? Acho que tem que ser um grupo maior, né? Porque senão vai ficar muito tempo mesmo. Hoje nós estamos... Quantas pessoas? Hoje tem 12. 12. Essa turma é maior. Pois 12. Né? Pois é, sua turma deve ter o quê? Umas 40, 30 pessoas, não? Tem estudante. Deve ser umas 40 pessoas. Vamos fazer 6 grupos e uma pessoa apresenta pelo grupo. Pode ser? Beleza. Pode. E aí, Antônio, se você quiser mandar a lista para mim nesse WhatsApp que eu te mandei, para você mandar o link da aula,
Se Sim, você quiser me mandar a lista de presença, eu tento entrar em contato com todos. vou fazer isso então. Ótimo, ótimo. Eu acho que é Aí eu vou legal. repassando para os demais grupos. Sim, eu acho que é legal, porque aí na hora que vocês forem reunir também, vocês utilizam a ferramenta e vocês vão aprender a manipular a ferramenta. Não, eu tô achando ótima essa ferramenta. Eu vou dar até meus treinamentos de segurança do trabalho desse jeito. Então, assim, vocês vão aprender a manipular a ferramenta, a compartilhar a apresentação, né? Então, acho que é Uhum. bacana. Assim, é o que eu estou falando com vocês. Gente, o limão tá aí, vamos fazer limonada com ele, beleza? Uhum. Fechou. Combinado, Sim. então? Beleza, Uhum. combinado. Então, olha Combinado. só, eu vou formalizar isso para vocês. Vocês estão recebendo o e-mail que eu estou mandando? Estamos. Então, Sim. Sim, pelo AVA, A sim. minha é para mim, Sara. Tá no ar. Pelo AVA, pelo AVA gente. mesmo que eu estou Perfeito. mandando. É porque, de repente, ele É, está o AVA não gravado para mim lá enviando e eu acho que não foi, mas ele está indo, né? Aham, aham. Então, eu vou formalizar isso, essa conversa nossa. Vou passar a lista de presença no grupo aqui para vocês tentarem se organizar, me ajudar na organização, tá bom? E aí Uhum. fica marcada a nossa próxima aula para a semana que vem. A aula da semana passada, eu vou tentar marcar, mas aí eu mando para vocês a sugestão do dia. Deve ser sábado ou domingo. Vocês têm disponibilidade? Na parte da manhã. Sim. Eu tenho. Domingo para mim é até mais fácil do que o próprio sábado, mas Tá eu todo tenho. mundo preso dentro de casa também, né? Quem está trabalhando? Mais ou Eu menos. estou trabalhando, Luiz. Trabalhando de casa. Eu também. Eu também, Trabalhando home todo office. dia. Não, minha mãe quebrou o pé, então tem jeito. A percepção sua é que vocês estão trabalhando mais do que se fosse presencial? Aham. Pois Com Sim. certeza. É porque a gente, mulher principalmente, tem serviço em casa, tem serviço na empresa e tudo mais. não, mas não esquenta, Você não. está na faculdade, você não tem que Fora fazer aguentar nada. marido, né? Gente, 5 minutos antes de entrar na videoconferência, eu estava dando banho nos meus filhos, pra você ter ideia. Se eu Aí, tivesse, tá vendo? Você trabalha muito mais. vocês iam ver os dois aqui de banho tomado. Bom, Ai, ai. ô, gente, então muito bom, prazer ver vocês, né? Da próxima vez eu quero que vocês coloquem a câmera, que eu quero ver a carinha de vocês também. Ah, muito bem. Claro, eu já vi. Ah, muito bem. Só que eu tô de pijama, não pode me ver, não. Tchau. Não tem problema não. Pois é, Uma hora dessa? é importante a gente manter o contato, a gente ver a carinha de cada um também, porque tá todo mundo preso dentro de casa, não é isso? É. Sim. Exatamente. Então tá bom, gente. Eu vou pedir para vocês mandarem sugestões também, tá bom? Como que a gente pode fazer essa aula melhor também, tá ok? Perfeito, professor, perfeito. Falou. Então tá bom, tô finalizando. Combinado. Obrigado, gente. Falou. Valeu, Obrigado, Antônio. gente. Wesley. Obrigada, até mais. Até mais. Valeu, Antônio. Abraço. Valeu. Eu que agradeço. Abraço. Até mais. Até mais. Uhum.